Nessa sexta-feira gostosa, né, gente? Um friozinho bom que tá fazendo, climinha de chuva. Não tem nada melhor aí do que uma comidinha quentinha pra aquecer o nosso coração. Aquelas que abraçam a gente por dentro, não é mesmo? Olha, hoje eu vou te surpreender aí com uma receita diferente, mas que é deliciosa. Tô falando da canjica salgada, é isso mesmo, você não ouviu errado não, viu? A gente tá acostumado aí com as versões doce nas festas juninas, mas essa que a gente vai te ensinar hoje é a salgada, quentinha e perfeita pra esquentar nesse friozinho. Então, ó, já pega o caderninho, aumenta aí o volume da TV e chama o pessoal de casa, porque essa receita vai entrar pro seu cardápio de inverno, tenho certeza. Quem vai ensinar a gente é a chefe de cozinha, Ale Quaglio. Seja muito bem-vinda, Ale, é um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho essa receita que para nós é diferente aqui do Sudeste, mas ela é muito comum para o pessoal do Nordeste. O Ale, já vamos começar, né, mostrando então que essa opção para começar, né, caiu como uma luva pro dia de hoje. Afinal, que esse clima friozinho tá fazendo, não tem coisa melhor. E com uma chuvinha lá fora, isso é para aquecer o coração. E ele é muito legal para fazer agora no finalzinho de junho, né, que a gente tá no finalzinho das festas juninas, mas sempre é tempo de fazer essa receitinha. E é uma receita que a gente vai mostrar agora que é fácil de fazer. Esses ingredientes a Ale até adaptou, você vai contar pra gente já sobre essa questão da canjica, adaptou pra gente, pra ficar facinho da gente aqui do Sudeste encontrar os ingredientes, né, Ale? Com certeza. Eu acho que quando o pessoal ouviu canjica salgada, pensou logo na canjiquinha, né? Naquela amarelinha, que é a quirelinha que você faz com costelinha, não é essa. Você usa a canjica normal, a branca, ou se não, lá no Nordeste o pessoal acaba usando muito a amarela, né, que é mais comum, mas aqui para nós é um pouco diferente, né? Então, eu usei essa branca igualzinha a que a gente faz para docinha. Só que eu dei um truquezinho para ela ficar com a corzinha mais bonitinha, não ficar aquela coisinha branca, né? Parecendo arroz doce não, canjica doce, né? Com leite condensado e coco, né? Então, falando um pouquinho dos ingredientes, olha só, canjiquinha, eu usei a cúrcuma para dar essa corzinha. Eu gosto muito do açafrão defumado, mas se você não tiver, pode usar coloral. E uma outra coisa que eu fiz, eu usei cebola em pó. Na receita, eu tô colocando a cebola picadinha, mas muitas vezes você não gosta, tem aquela criança que não gosta da cebola, isso aqui é muito bom, porque disfarça e dá aquele sabor da cebola gostoso. Olha só, dica bacana aí, então, usar ela em pó ajuda. Ajuda, porque assim, ela dá sabor e você não fica com aquele croque-croque. Que muita gente fala, eu adoro o sabor da cebola, mas não gosta da textura, né? Da textura. Então, usar ela em pó é ótimo, porque daí você tira esse problema do croque-croque, né? Carne seca, bacon e uma calabresinha. Eu usei uma bem fininha, né? Pra dar aquele saborzinho gostoso, né? Eu acho que essa é a trindade para qualquer receita. Assim saiu uma delícia, ainda mais com salgada. Não, com certeza, né? Todo mundo falou assim, não existe receita ruim, existe falta de bacon. É verdade, eu concordo, viu, Ale? Né? E uma outra coisa interessante, vocês vão ver assim, o pessoal do Nordeste, o pessoal faz, além de fazer muitas vezes com a canjica amarela, eles misturam com feijão, eles colocam costelinha, porque fica quase como uma feijoada para eles lá no Nordeste, né? Que é uma comida para aguentar o São João que vai a noite inteira, né? Dançando. Tem sustância aí. Com certeza, daí eles comem ali, dá aquele ânimo e volta a dançar. Então vamos começar? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu cozinhei essa canjica na panela de pressão com uns 40 minutos e eu já aproveitei para além de dar uma corzinha, dar um toque de sabor a mais, eu cozinhei ela com o açafrão, com a cúrcuma, com sal e um pouquinho da cebola. No caso aí, a pessoa coloca as medidas de olho mesmo? Olha, eu coloquei na receita as medidas mais ou menos, só que existe uma brincadeira falando assim, quando você faz confeitaria, ela é química, é aquela receita certinha que você não pode mudar nada. Mas quando você vai para a cozinha, é a alquimia, é o amor, é aquele sabor que você dá à sua comida, né? Então assim, a gente dá até um indicativo de que poderia colocar. Só que assim, cada um tem o seu tempero, né? Vai ali de mão, né? Vai ali de mão. Se você gosta um pouquinho mais de um salzinho, ou você gosta de mais cebola ou mais alho. Então assim, é aquela coisa de coração, né? Que você vai colocando, vai né? sentindo. Inclusive, eu vou aproveitar o momento para pedir para preencher a tela, a nossa tela aí, com a tela que a gente preparou, mostrando todos os ingredientes, né? Que a chefe Ale, inclusive, já colocou também.
ali, ó, a sim. quantidade pra deixar a receita aí no toque a ler. Com certeza. Esse aqui é, como digo, é mais ou menos o meu tempero que eu coloco, né? Coloquei algumas coisas também opcionais, né? Que você quiser dar uma cor com cheirinho verde. Tem gente que eu te falei que pode botar feijão, no final aquele queijo coalho também, Que delícia. por cima, né? Então, assim, essa é uma versão mais simples, vamos se dizer, pra gente aquecer nesse dia de hoje. Então vamos começar. No caso aqui, você fez 500 gramas, o pacotinho completo? Um pacotinho completo que eu coloquei com a cúrcuma, o açafrão, ou você pode usar um colorau, e a cebola e o sal. Eu cozinhei na panela de pressão por mais ou menos entre 30 a 40 minutos, né? Eu retirei ela, né? Ela já ficou até sequinha aqui. E agora o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou colocar aqui na panela, que eu tô deixando aqui já a panela aquecer um pouquinho, é colocar a calabresa. Essa calabresa aí, você já deu uma refogada? Sim, eu já fritadinha? Dei. Isso. Na realidade, o que eu fiz com essa calabresa? Eu nem refoguei na panela, eu botei um pouquinho ela no micro-ondas. Olha só! Pra ela dar, tipo assim, pra extrair mais o sabor dela. Essa tostadinha que a gente acaba dando na calabresa, ela vai fazer realçar o sabor dela. Então, nada melhor no micro-ondas que ele dá aquele rapidinho, um minutinho e meio, que você coloca, daí ela já vai... Olha só, que delícia, dá vontade de comer isso aqui, né? Eu ia falar isso, menina, porque esse cheiro aqui já tá me matando de vontade de atacar essa panela, viu? Tá maravilhoso, né? Que delícia. Aqui eu fiz a mesma coisa com o bacon. Fora que uma coisa que eu gosto, quando você coloca um pouquinho ele no micro-ondas, você tira o excesso de gordura. Olha só que dica bacana, gente. Então você pode ver, deixa eu pegar aqui pra você, ó aqui. Olha como o meu bacon tá sequinho. Olha só, vou pedir pra você mostrar ali na câmera na 2, pro pessoal de casa ver. Olha realmente, aqui. Tá bem sequinho. No caso, você picou ele normal, ele tava cru. Eu piquei, ou você compra picado, que já existem algumas opções, e você coloca um pouquinho no micro-ondas para ele dar essa secadinha. Depois eu coloquei ele em cima de um papel toalha e ele chupou toda a gordura. Daí eu vou colocar aqui ele na panela, ele não vai soltar tanta gordura. Porque assim, uma coisa que eu particularmente não gosto é tanto com feijoada ou qualquer prato que vai esses ingredientes, você coloca que tem aquela gordura por cima, né? Também não sou fã, não. Então a gente fala, é uma versão mais light, sem gordura, vamos se dizer, né? O pouquinho que você falou que você deixa, né, no micro-ondas, seria quanto tempo? Tipo 1 minutinho, 2? Olha, 1 minuto e meio, 2, só para ele dar uma secada. Isso vai depender da região que a pessoa tá, se a energia é mais forte ou não. E vai variar um pouquinho a potência ali do micro-ondas. Varia até na hora que a pessoa faz. Se a pessoa faz num horário que não tem tanta demanda, o micro-ondas é mais forte do que o outro, né? Então aqui, gente, olha o cheirinho que já tá saindo. Aquela famosa frase, né? Escuta o cheiro, gente do céu. Ainda bem que televisão não dá pro pessoal de casa sentir, senão eles iam passar vontade lá com esse cheirinho que tá maravilhoso. Com certeza, você pode ver aqui, olha que cheirinho delicioso. Muito bom. Que tá. Daí assim, aqui a gente vai dar uma bela... terminar de refogar eles, né? Porque na realidade no micro-ondas é só para você ressaltar o sabor e tirar um pouco da gordura a mais, né? E para secar. E aqui a gente vai dando aquela mexidinha para ficar bem gostoso. E aqui eu tenho uma carne seca desfiada, né? Limpinha, já dessalgada. Né? Você deixa a carne seca de molho de um dia para o outro, depois você cozinha na panela de pressão por uns 30 minutinhos, espera, e você desfia ela para ela ficar fininha aqui, bem... Delicado, né? O corte ali vai ficar delicada. Bem gostoso no meio dessa canjica. Ó, até uma outra coisa, se você quiser colocar uma carnezinha de panela, você pode picar um músculo, um acém, um colchão mole, fazer cubinhos e colocar aqui dentro. É aquela coisa, o que tiver na geladeira a gente coloca dentro. Dá para aproveitar ali e criar na cozinha, então adaptar essa receita. Com certeza. E aqui a gente vai acabando de refogar. Lembrando assim, na panela eu botei um pouquinho só de azeite, só para dar uma refogada e não grudar. Apesar que essa panela não é muito grudar, mas é sempre bom. E aqui a gente vai começar a deixar aqui, trabalhando aqui um pouquinho, para que
até a gente colocar a nossa canjiquinha. Tempero, ainda eu não coloco, porque aqui, não esqueçam que a canjiquinha já está temperada, porque a gente cozinhou já ela na panela temperada, né? Então, eu vou esperar quando a gente colocar a água pra gente acertar sal, pra gente acertar os restos dos nossos temperos. Certo, Ale, agora na panela, essa misturinha vai quanto tempo, né? O bacon, a carne seca. Uns 3, 4 calabresa. minutinhos só pra ela realmente dar uma aquecida mesmo. Olha só que delícia. Olha gente. só, gente. Isso aqui é demais, não é? E o cheirinho? Sensacional. O cheiro tá tomando conta aqui do estúdio. Com certeza, né? O pessoal lá do Switcher tá comentando que já estão fazendo fila para vir experimentar. Com certeza. Então aqui, ó. Vamos dizer que os 3 minutinhos já passaram e a gente vai colocar daí a nossa canjiquinha. Olha só. No caso aí, essa proporção que você fez é para realmente um pacotinho completo. É, para botar um pacotinho. Como até vim aqui, ela deu uma secadinha, né? Vou colocando ela aqui. Vai colocando aí e vai Vou mexendo. mexendo aos pouquinhos, vou soltando ela. Gente do céu, tá com uma cor maravilhosa. Você comentou do truquezinho que você fez pra canjiquinha não ficar totalmente branca. Que truque foi esse? Foi não peguei. cozinhar com o nosso aqui, deixa eu mostrar, a cúrcuma, que além de fazer muito bem para a saúde, né, tem vários benefícios. O açafrão, quer dizer, a páprica, que essa páprica, eu usei a defumada, mas você pode, se você não tiver, você pode usar até o coloral. Mostra mais ali, que acho que ainda não conseguiram enquadrar, olha só. Isso aqui. E o defumado, né? A escolha do defumado é porque realça ainda mais, né, o Sim, sabor. olha o cheirinho dela, que delícia. Nossa, que gostoso, gente do céu, muito bom. Daí dá aquela coisinha, né, de um pratinho defumado. E por último aqui eu usei, para vocês verem como que é o temperinho da cebola em pó. Você pode ver que, ó, parece um farelinho de pão, né? Isso, e ela desaparece aqui dentro da panela. Você fez isso daqui, o cheiro também subiu. Muito Subiu bom. da cebola. Porque ela é desidratada, né? E depois ela é moída. Daí a gente acaba colocando aqui na panela e você nem percebe que você tem a cebola. Então eu acho uma coisa bem interessante também. Você pode fazer isso com alho em pó, tem salsinha em pó. Então assim, é um ótimo truque para disfarçar quando a texturas pessoa, ali. não Criança, né, come. muitas vezes não gosta assim de sentir as texturas. Então, assim, é uma ótima opção também, uma dica para os papais que estão em casa, fazer essa adaptação. Sim, com certeza. Porque dá sabor, dá os benefícios, porque querendo ou não, cebola, alho, tem os seus benefícios, mas se a criança não sente aquela textura, aquela coisa que ela não gosta. Vou até botar aqui dentro, que eu com certeza vai precisar colocar mais. Já tá, daí eu mais já uma vou pitada. colocar aqui. Você tá acompanhando aí a chefe de cozinha Ale Quaglio mexendo a canjica salgada que ela tá ensinando aqui, gente, essa receita super diferente. Como ela já contou pra gente, né, não é muito típica aqui da região. Mas que dá pra gente adaptar os ingredientes e fazer, assim, um prato delicioso, principalmente para esses dias mais friozinhos, né, chefe? Com certeza. Eu tenho certeza que quando o pessoal ouviu falar canjica salgada, achou estranho ou pensou que fosse aquela querelinha, né? Aquela canjica que é um milho bem trituradinho, né? Que não chega a ser uma farinha, né? Foi exatamente o que eu pensei, viu? Vou te confessar. Pensei que era ali aquela quirelinha, né? Como o pessoal costuma chamar. Aquele milho amarelo, no caso. Com certeza. Claro, é uma delícia também, até vocês podem até fazer com esses ingredientes que fica maravilhoso, né? Só que não, essa aqui ela é feita com a canjica que você faz na sua casa, a canjica doce. Nesse caso eu usei a canjica branca porque no Nordeste o pessoal faz mais com a amarela, só que aqui na nossa região é um pouquinho mais difícil, né, do pessoal encontrar. Então, eu fiz com essa canjica e recapitulando, né, eu cozinhei ela na panela de pressão, já com alguns dos temperos, que foi a páprica defumada, a cúrcuma e a cebola em pó e o sal.
para que ela comece a ficar já de uma cor, além de dar mais sabor à canjica, porque tem uma coisa que eu faço assim, quando eu faço a canjica normal, a canjica de leite condensado, eu já cozinho ela com açúcar. Olha só. Porque eu acho que ela já fica mais saborosa, né? Porque muita gente fala assim, não, só tem gosto, mas no caldo nem tanta canjica. Então você já cozinhando ela com açúcar, você tá dando mais uma camada de sabor no seu prato, Então né? é um truque aí, na hora de cozinhar, já colocar os temperos para pegar ainda mais. Isso, porque daí fica não só o caldo saboroso, mas também a própria canjica, né? Com certeza. Eu vou pedir pro pessoal preencher a tela de novo pra gente repassar então os ingredientes. Sim. Enquanto a Ale tá mexendo aqui a panela, gente, os ingredientes são esses aí que você tá acompanhando agora, ó. 500 gramas de canjica branca, né? Aquele milho pra canjica, como a Ale já colocou aqui pra gente, que é o que normalmente a gente usa na canjica pra doce, né? Pra fazer com doce, com leite condensado, um coco. Aí vai também 300 gramas de carne seca, dessalgada e desfiada. A Ale ensinou já o preparo aqui pra você aí de casa. Como é que repete pra gente, Ale, o preparo, como é que faz mesmo em casa? Cozinha a carne seca? Cozinha a carne seca. Primeiro deixa ela de molho de um dia pro outro para ela dessalgar, caso você compre a salgada, né, que é o mais comum, né? Daí depois você cozinha um pouco, uns 30, 40 minutos na panela de pressão, desfia ela. Quando ela estiver fria, tira aquela gordura, deixa ela mais sequinha. E depois de desfiado, você pode usar nesse preparo e em qualquer outro preparo, né? Assim, se você... Vamos lá, eu não deixei de um dia para o outro, mas eu quero comer esse prato hoje ainda. Você compra a carne seca, você deixa ela de molho na água quente e troca umas 3, 4 vezes e dá umas 2 ou 3 fervida nela para tentar tirar um pouco do sal. Senão pra não ficar muito carregada, Para não né? ficar muito carregado. Então, tem sujeito para você comer ainda hoje, caso você não tenha carne seca de salgada na sua casa. Olha só, vai dar para fazer na janta, hein, gente? Com certeza. Vamos seguindo aqui ó, com os ingredientes. 150 gramas, então, de bacon em cubos. Uma calabresa em rodelas. A Ale colocou ali como opcional, mas olha, o cheiro aqui no estúdio eu diria que precisa ter, viu? Boa demais. É que assim, nessa canjica você pode colocar o que você tiver em casa, né? Ou calabresa, ou paio, você pode colocar carne, até a carne em cubinho assim, patinho, colchão mole, colchão duro. Você só cozinha antes, né? Porque assim, o tempo de cozimento da canjica aqui já não é tão grande, né? Porque eu já pré-cozinhei ela, né? Uhum. Então você só dá uma cozinhadinha antes nas carnezinhas e você já pode colocar. Pode colocar costelinha também, que fica uma delícia. Que delícia. Querendo ou não, essa aqui é muito parecido com o preparo de uma feijoada, né? Uhum. Que você vai colocando todos aqueles ingredientes. Se tiver pé de porco, orelha de porco que você gostar, pode colocar aqui dentro também, né? Lá no Nordeste, eles costumam fazer muito esse prato com o próprio feijão. Olha só. Eles misturam o feijão lá deles de corda aqui dentro, ou o feijão marrom, para dar um pouco mais de cor e mais sabor nesse prato. Então você pode ver que assim, é muito versátil, porque você pega os ingredientes que você tem em casa, fora que ele é algo para dar energia e aquecer. E com essa chuvinha lá fora vai ser sensacional. Gente, um prato cheio, literalmente, aí para você aí de casa colocar em prática logo hoje. Ó, o próximo ingrediente, né, que não pode faltar também é uma cebola. No caso aqui, a Ale colocou ela sendo grande e picada, mas ela já mostrou também que você pode usar a cebola em pó. Isso. 3 dentes de alhos também picadinhos, uma folha de louro, sal e pimenta do reino a gosto, cheiro verde a gosto, água para o cozimento, uma colher de sopa de óleo ou azeite e meia colher de chá de colorau ou cúrcuma. Queijo coalho ali, já vi também que é uma opção que ficaria maravilhosa também, né? É que eu falei, essa receita é opcional, tem muita coisa opcional, porque você vai construindo de acordo com como você gosta. Uhum. Tem gente que gosta de usar o colorau, eu já prefiro um pouquinho usar mais uma páprica, né? Mas se você tiver na sua casa também, o colorau pode colocar, ele vai dar uma cor sensacional, né? Então, gente, agora eu vou colocar a água. A água que agora aqui ela vai cozinhar essa. Olha que delícia que vai ficar. Quanto tempo a gente deixa em média aí cozinhando agora? Até borbulhar mesmo? Agora aqui a gente vai deixar ela cozinhando até ela diminuir e ela começar a ficar um pouco cremosa, tá? É o tempo da água que eu coloquei ali na receita para você. Ela vai
dando corpo, né? E, como eu falei, agora eu vou colocar o resto dos temperos, né? Eu vou botar um pouquinho mais de açafrão. Essa hora tem que tomar cuidado, porque se pesar a mão também, né, Ale? Isso. Perde ali um pouco Com certeza. o sabor da receita. Porque assim, eu vou colocando para dar agora a cor e o meu sabor que eu gosto, né? Olha só como já vai ficando outra corzinha. Realmente. Vai mudando, né? Aqui a mesma coisa, a gente vai colocando a cúrcuma, gente. Eu acho só que tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ela tem um sabor muito forte. Sim, é bem presente, né? E daí, esse aqui, ela entra como cor do que realmente tanto como sabor. Pra dar aquela corzinha assim. Com certeza. Mais aconchego ainda. E agora aqui a gente vai cozinhando ela até ela chegar no nosso ponto. Se você quiser botar, se você gostar de um grãozinho mais mole, mais amolecido, você cozinha mais, coloca um pouquinho mais de água. Se você gostar dele um pouquinho mais durinho, você ao dente você coloca. Deixa eu até mostrar aqui, pegar para vocês, ó. Ele tá num ponto que ele não está desmanchando, porque como ele vai ter esse outro cozimento, eu não gosto de deixar que ele desmanche já na primeira etapa do cozimento na pressão. Ele é um grão que ainda está firme, tá? Porque o ponto eu vou dar aqui. Ah, olha só, então essa dica, o cozimento inicial lá foi um pré-cozimento, porque o final a gente finaliza agora nessa etapa já com todos os temperos, tudo certinho. Ô, Ale, deixa eu te perguntar. Você não colocou sal, né? Eu não vi você colocando sal aqui. Isso, o sal eu já coloquei para cozinhar na canjica, né? E aqui, agora, eu tenho que tomar muito cuidado que eu tô usando, assim, a carne seca. Por mais que eu tire o sal, ela é uma carne seca salgada. Se eu utilizar a calabresa, ela também é salgada. Eu tô usando o bacon, também é salgado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado de colocar o sal ou não nessa outra parte para não ficar algo tão salgado. Então a gente acerta o sal depois no final, se necessário. Muitas vezes não é necessário você colocar o sal devido a esses outros ingredientes que tenha bastante sal. Então aqui, o que a gente vai fazer aqui é realmente deixar ela cozinhando para ela ficar no ponto que a gente... Tá praticamente pronta então, nossa receita. Tá praticamente pronta a nossa receita. Agora deixar ela cozinhando aqui para ela chegar no nosso ponto, né? Claro. Segura aí, vamos deixar ela cozinhando, eu volto. Vamos finalizando aqui o RF com você, mas tô devendo para você aí de casa, né, o resultado dessa canjica salgada que a chefe Ale Quaglio tem ensinado passo a passo pra gente. Ô chefe, já vi aí que esse caldinho tomou corpo. Olha só, ele tomou corpo, né? A gente acertou o sal dele, fez tudo direitinho aqui. Olha só que delícia, gente. Olha só isso, vocês não estão entendendo o cheiro disso daqui no estúdio, vocês não estão entendendo. É um cheiro gostoso, né? É bom demais, Ale, eu tô doida pra experimentar. Vamos lá, agora eu vou te servir aqui. Pode ser generosa, viu? Tá bom. Eu como bem. A gente vai colocando um caldinho gostoso para fazer aquele belo pratinho para aquecer, né? Porque tá frio hoje, né? Com essa chuvinha, a gente tem passado frio nos últimos dias, hein, gente? O frio chegou com tudo, né? A frente fria, aí ameaçou ir embora e agora de novo veio com a chuva, veio com tudo. Então uma receita como essa, assim, vai muito bem acalhar. Ah, é para aquecer a alma. É para aquecer. Eu vou pegar aqui, ó, acho que eu mostro nessa. Peguei aqui uma colher generosa já, com bacon, pelo que eu tô vendo. Também tem carne seca. Bora comer. Gosto de comida de mãe, viu, mulher? Que delícia de sabor, Ale! Fenomenal. Me surpreendeu muito. A canjica, porque eu só tinha experimentado ela na doce, né, no caso. Sim, e ela é diferente, né, uma textura diferente, né, por isso que eu digo, a textura mais firmezinha da canjica, mais al dente ou mais molezinha, vai de cada um, né, mas assim, é algo
aquecer. Ela aquece o coração e quando a gente tá com o coração quentinho, nada melhor, né? Você já fica feliz, você tá em família, em volta, né? Eu acho que esses são os melhores momentos que a gente tem, né? Com é poder certeza. estar com a nossa família, fazer algo gostoso e servir e todos comerem junto. Com certeza. E ó, vou te falar, você também aqueceu meu coração hoje, viu? Amei demais essa receita, chefe. Sempre um prazer ter você aqui, viu? O prazer é sempre meu. Adoro vir aqui, né? Sempre sou muito bem recebida e fico muito feliz de estar fazendo essa receita diferente para todos vocês. É isso aí. Vamos deixar seu Instagram enquanto você vai falando, eu vou comendo. Então, o meu Instagram é @chefalequalio, né? O qualio é Quaglio, né? É italiano, qualio. né? Que é um pouco diferente. Tão diferente que eu tava chamando aqui de quaglio, menina. Não tem problema, não tem problema. Qualio, então. Qualio. Repete pra gente a pronúncia. A pronúncia não, a... É Escrita? @chef, tudo junto, Ale, Quaglio, Chef Ale Qualio. É isso aí, então, gente. Obrigada pela participação, chefe. Eu que agradeço.